gostaria de meditar rapidamente com os irmãos numa palavra introdutória. Gostaria de ler um texto que está no Evangelho segundo a narrativa do apóstolo Marcos, no seu capítulo número 5, entre os versículos 21 e o versículo 43. Nós não vamos ler todos os versículos, vou ler apenas alguns, e nós fazemos o embasamento da nossa palavra introdutória desta noite. Vou ler o primeiro versículo 21, que fala assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar, e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o prostou-se a seus pés, e rogava muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e que lhe impõe as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e o seguia uma grande multidão que o apertava. Essa primeira parte desse texto narra o encontro de Jairo. Aqui a narrativa nos fala que Jairo era um dos principais da sinagoga. Tem algumas outras traduções que falam um dos príncipes da sinagoga. Então, uma pessoa que tinha influência, que tinha uma postura dentro da sinagoga. Ele pede um milagre a Jesus, a sua filha, que estava moribunda e precisava de cura. Então, na sequência da narrativa aqui, nós vamos ver que durante esse percurso em que Jesus ia indo com Jairo, acontece um encontro com a mulher do fluxo de sangue. Então, naquele momento, também Jesus ali realiza o milagre da cura daquela mulher, e depois, em determinado momento, mais à frente, nós vamos ver no versículo 35, que fala assim: Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Então nós vemos aqui duas situações que estão acontecendo. A primeira, daquele que cria no milagre, através de nosso Senhor Jesus Cristo, que era Jairo, pedindo a cura da sua filha. E depois vem os pseudos amigos, aqui falam aqueles conhecidos do principal da sinagoga, dizendo que não enfadasse mais o mestre, como se estivessem preocupados com Jesus, na questão dele ir até a casa de Jairo, e falam a ele que a filha dele já tinha morrido. Então isso, para quem é pai, para quem é mãe, sabe o quanto isso dói no coração de quem é pai e quem é mãe, quando ouve uma notícia desse tipo, com relação a filho e filha. Então, o coração de Jairo, com certeza, se abalou nesse sentido. Então vem até aquelas propostas, aquelas situações, se ele não tivesse parado para talvez atender aquela mulher com fluxo de sangue, desse tempo dele chegar na casa de Jairo e ali conceder um milagre a Jairo. Então a gente já começa a estabelecer cronologia na ação de Deus, né? E a ação de Deus não tem cronologia, gente, não existe cronologia para a ação de Deus. Se nós vemos as passagens bíblicas aqui, Lázaro então, 4 dias depois de morto, Jesus ainda fica no local, vai depois que ele está morto, e Jesus realiza o milagre. Então não tem cronologia na ação de Deus nas nossas vidas. Então não importa o tempo que venha a passar, não importa o tempo que vai demorar, mas Deus vai agir na tua vida, se for assim do propósito dele. Se não for assim do propósito dele, vai se passar o tempo que for e não vai haver essa ação na tua vida. Então nós precisamos dar a condição. O que é dar a condição para que Deus haja na nossa vida? É crer. Por isso que a palavra fala que nós temos que crer no Senhor. É bem simples. Eu, quando falo de crer, nós às vezes perguntam assim: o que precisa para crer? Eu posso dizer para você o que não precisa para crer. Você não precisa ter muito estudo para crer, você não precisa ser PhD em nada para crer. Crer é para todos, por isso que é simples. A palavra do Senhor é bem simples. O Evangelho de Jesus é a coisa mais simples do mundo. É que as pessoas começam a complicar, começam a querer usar textos, como dizia o pastor Natanael Rinaldi, rebuscados, textos que impressionam a sua plateia e não falam da salvação, que é pela graça e pela misericórdia do Senhor. Então aqui no caso de Jairo foi exatamente isso. Aí o que Jesus responde para Jairo? Olha, Jairo, fica quietinho, só crer, basta tu crer. E o que acontece? A filha de Jairo é ressuscitada. Talita cumi, levanta e anda. A menina levanta e anda. Então, qual o propósito dessa palavra nesta noite, aqui para cada um dos irmãos que está aqui nesta noite? A palavra introdutória, ela tem essa finalidade, de preparar os nossos corações para a mensagem principal que vem da noite. Então, a introdutória tem a seguinte finalidade: nesse dia e todos os dias, você que veio aqui nesta noite, talvez alguém tenha dito para você: não vai mais lá na igreja, que não adianta, o teu caso não tem mais solução. Tem solução sim. Enquanto Jesus está no negócio, a solução sempre acontecerá. Na entrada da nossa igreja, do nosso culto aqui, a irmã Janete
Me falava do seu filho que foi para Belém do Pará. Ela está com Arlete, perdão. É parecido, só troquei o primeiro nome. Salete, Arlete, Janete. Tem muitas netes aqui na igreja, então a gente acaba trocando. Me perdoe. Irmã Arlete, ok? O nosso rouxinol, voz de rouxinol aqui da nossa igreja. Ela me falava que seu filho foi transferido para Belém do Pará, trabalha na área do comércio exterior, importação e exportação, e a firma acabou transferindo para Belém do Pará. E a mãe está com o coração doído nessa questão. Então eu falei a ela, todas essas coisas contribuem para o bem daqueles que buscam o Senhor. Então, que nós tenhamos paciência, que Deus faz, às vezes, permite algumas modificações, mas nós sabemos que mais à frente nós seremos abençoados por Ele. Então, você que veio aqui nesta noite, você tem a certeza absoluta que o propósito de Deus na tua vida vai se cumprir. Não porque eu quero que cumpra, não porque qualquer um de nós aqui tem essa capacidade de fazer cumprir na tua vida nesse sentido, mas vai se cumprir porque Deus assim quer na tua vida, basta que você creia nesse sentido. Então, a única coisa que nós precisamos é crer. Então, crer é bem simples, é que nem uma criança. Você fala para uma criança uma determinada coisa que é irreal, ela acredita, ela crê, e ela acaba vivendo aquela situação, porque ela crê nesse sentido. Então nós também, com relação a Deus, nós temos que ser essas crianças, cremos piamente naquilo que Deus prometeu a cada um de nós. Esses milagres que nós vimos aqui na Bíblia, eu sempre cito, no momento que nós vamos fazer a oração aqui, geralmente eu assim cito, eu cito os textos de Mateus 9,35, que fala que Jesus andava pelas cidades, pelas aldeias, pelas sinagogas, pregando e curando todo e qualquer tipo de enfermidade. E depois eu cito o mesmo Mateus 18:20, que Jesus está presente tendo 2 ou mais reunidos no seu nome, e depois vou também na carta aos Hebreus, que fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então esse Jesus que fez todos esses milagres aqui na Bíblia, é o mesmo Jesus que está aqui hoje. Então não há nada que impeça, a não ser a nossa falta de fé. Então, pela nossa fé, tudo isso pode acontecer na tua vida. Vai acontecer, quando vai acontecer, eu não posso falar para você, não tenho essa capacidade. Embora tenha alguns irmãos que tenham o dom de profecia, eu respeito, mas eu não tenho. Pelo menos Deus não me dá esse dom de profecia nesse momento, para profetizar na vida de ninguém aqui. Mas eu profetizo na tua vida o seguinte, aquilo que Jesus falou, que Ele ia preparar o lugar e voltava para nos buscar, para nos levar para onde Ele estava. Então essa é a profecia que Jesus autorizou todos nós aqui. Mesmo que você não tenha o dom de profecia, você tem a capacidade, pode pregar para quem quiser, pode falar para quem quiser. A profecia que eu tenho na tua vida é que Jesus um dia vai voltar, e se você crer no nome do Filho de Deus, você estará com Ele no paraíso. Então essa é a base. Então você, nesta noite que está aqui, meu irmão, minha irmã, se você ainda não conhece Jesus Cristo, se você ainda não reconheceu Jesus Cristo, você vai ter uma ótima oportunidade nessa noite. Não deixe passar. Se o Espírito Santo te tocar, não faça que nem eu, que fiquei 2 anos sentado mais ou menos aqui na primeira fileira, na sexta fila, 2 anos sentado ali. Os pés pareciam que estavam pregados no chão. Sabe aquele super bonder? Acho que alguém colocava super bonder ali, e eu colocava o meu pé ali e não conseguia levantar. Então não faça que nem eu, aproveite. Eu perdi 2 anos, ganhei 2 anos de sabedoria para fazer a decisão com convicção na minha vida. Então que Deus te abençoe, que Deus ilumine a tua vida, a tua família, que você hoje saia daqui feliz com a possibilidade de estar servindo ao Deus verdadeiro, a possibilidade que você tem nessa noite de se declarar ao Senhor e servir o Deus verdadeiro, amém? Com muita alegria, com o coração aberto ao Senhor, encha seu pulmão de ar, solte a sua voz, vamos oferecer louvores de adoração ao nosso Deus, amém? Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara, a esperança viva. Tua presença eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença
Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença, Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo. declare que Ele é bem-vindo nesse lugar. Vem Que Ele é bem-vindo na tua vida, na tua encher família. esse Que Ele não encha somente esse lugar, que Ele encha a tua vida nessa noite. do meu coração Sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Gostaria de meditar o livro do profeta Zacarias, no capítulo 3,
Enquanto os irmãos abrem, gostaria de formular uma questão e vamos ver se você pode me dizer qual a principal finalidade da igreja. Ninguém arrisca? Isso. Salvar, né? Essa é a principal finalidade da igreja, a conversão de almas. Tudo que nós fizermos, devemos ter o alvo, o objetivo do que fazemos visa sermos instrumentos na mão de Deus, a fim de que o Espírito Santo possa promover a conversão. Zacarias, capítulo 3, nos 2 primeiros versos, nós vamos falar sobre esse título, conversão. Zacarias, penúltimo livro do Antigo Testamento, diz, no capítulo 3, verso 1, E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Senhor, Espírito Santo de Deus, continua agindo no nosso meio, especialmente convencendo da principal missão que o Senhor veio aqui neste mundo, que era glorificar o nome do Senhor Jesus e convencer o mundo do pecado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Como podemos definir a conversão? A conversão aconteceu na sua vida? É algo misterioso, difícil de traduzir em palavras, de estabelecer métodos, regras, porque é alto, é coisa do alto, coisa de Deus. Quando uma pessoa ela se rende aos pés do Senhor Jesus, podemos citar o exemplo de Paulo, quando ia perseguir os cristãos no caminho de Damasco, o Senhor tratou com Paulo e disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí, nessa palavra começou o processo da conversão deste grande apóstolo. Podemos nos lembrar na casa de Cornélio. Cornélio, um gentil como nós, um centurião romano, um homem temente a Deus, a Bíblia fala em Atos capítulo 10, um homem que dava as suas esmolas, um homem que fazia orações, um coração que estava preparado para o Espírito Santo de Deus agir. Mas como Deus agiu? Deus falou primeiro com Pedro. Deus deu uma revelação para Pedro através de uma visão. E através dessa visão, Pedro compareceu à casa de Cornélio. Depois de ser chamado por mensageiros, Pedro foi à casa de Cornélio, e ali a palavra de Deus diz que Cornélio e toda a casa foram salvos. Aleluia! Deus operou a conversão. O nosso ajuntamento, tudo que nós fazemos, deve visar esse objetivo.
o que mais agrada ao coração de Deus. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus busca adoradores, o Senhor Jesus disse para a mulher samaritana, que o adorem em espírito e em verdade. Se não for dessa maneira, tudo não passa de religiosidade. Tudo está num plano que não é o âmago daquilo que a Bíblia nos revela e da vontade de Deus. A Bíblia fala quando há alegria no céu. Quando um pecador se arrepende. Se promovermos uma espécie de uma festança de comes e bebes, Deus é algo comum da natureza humana, como acontecia na igreja primitiva, estavam todos os dias, tinham refeições em comum, mas perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partido do pão, nas orações, e Deus fazia o quê? Acrescentava a cada dia o número daqueles que deveriam ser salvos. Aleluia! Uma igreja que estava no objetivo, coletivamente, e nós também individualmente, temos que entender que devemos estar nesse plano. Tudo que fazemos deve visar a conversão de alguma pessoa. Hoje, vivemos na era da tecnologia, dos smartphones. Quantas pessoas estão plugadas, né? No WhatsApp, no Facebook, um mundo de pessoas que nós compartilhamos, tantas coisas que às vezes parecem tão banais, simples, mas o principal, que é levar uma palavra àquele coração, esse deve ser o nosso objetivo. Amém, irmãos? Amém. Sempre ter esse objetivo no coração. Essa pessoa, puxa, essa mensagem que eu recebi, ela poderia ser bem para aquela pessoa. Ontem eu mandei para o meu irmão, por exemplo, desviado, caçula, que deveria estar no meu lugar aqui, porque foi ele que me levou a Cristo. Eu mandei uma mensagem que me mandaram de um pastor que fala muito bem, Pedro Júnior, um rapaz, Paulo Júnior, rapaz que fala bem da doutrina reformadora, pessoa séria, mandei. E ele me mandou lá umas palavras que tem no YouTube, né? De Billy Graham. Billy Graham, já com seus mais de 80 anos, pregando na Carolina do Norte, um estádio enorme, e ali, ele pregando, falando do plano da salvação, da conversão, e eu fiquei admirado, como que ele vai me mandar, se ele está afastado do Senhor, me mandar essa mensagem. Aí eu respondi para ele, olha, você precisa voltar para Cristo. Eu assisti Billy Graham em 1974, quando ele esteve aqui no Brasil, no Maracanã. Foi um grande evento na ocasião. E eu disse para ele, você e o Hugo estão menosprezando a maior herança que o papai e a mamãe deixaram. Não foi o apartamento, mas foi uma herança espiritual. E vocês não estão aproveitando isso. Volte para Cristo, para que realmente você possa usufruir
desta herança espiritual. Porque ele conhece a palavra do Senhor. Já militou no caminho do Senhor, mas agora está afastado. E é nesse texto aqui, que nos serve de mensagem nesta noite, nós vemos o processo dessa conversão acontecendo. Como Deus opera, às vezes, através de uma palavra que uma pessoa ouviu num determinado culto, num determinado lugar, num folheto. Pode parecer que essa palavra, esse folheto, esse testemunho não faça um efeito na hora, mas, aleluia, lá para frente, como diz o sábio Eclesiastes, o sábio Salomão Eclesiastes, lança o teu pão sobre as águas, e quando tu menos espera, ele voltará para ti. Irmão, evangeliza. Uma das marcas de uma igreja saudável é a evangelização. Uma igreja que evangeliza, uma igreja que realmente sente amor pelos perdidos, compaixão pelos perdidos, tem o seu objetivo. Assim cumpre com a grande meta, a grande comissão que o Senhor Jesus deixou para todos nós. Então o Senhor se alegra, há grande regozijo nos céus quando um pecador se arrepende, é convencido do seu pecado. E aqui no verso 1, quando ocorre isso, aqui nós vemos Zacarias tendo esta visão. Não vou entrar muito na parte do pano do fundo desse período, porque eu não quero me estender muito, mas a figura aqui do sumo sacerdote Josué. Josué representa a nação de Israel. Josué estava ali como um símbolo de uma autoridade espiritual, aquela autoridade que Israel tinha diante de Deus. E Josué estava diante do anjo do Senhor. Josué estava com vestes sujas. E nós podemos ler depois que Deus diz para tirar aquelas vestes sujas, vestes que representam o pecado. E nós também, quando chegamos a Cristo, temos que entender que nós estamos sujos diante de Deus. Deus vai operar, através do seu Espírito Santo e da obra que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário, uma limpeza nas nossas vidas. E essa limpeza é uma obra que o Senhor Jesus faz através da conversão. Como eu estava dizendo, às vezes uma palavra. William Perkins, um reformador britânico, que viveu no século XVI, um grande teólogo, um puritano. A experiência de conversão dele foi interessante. Ele era um bêbado, e ele passando por uma das ruas de Cambridge, a janela de uma casa estava aberta, e uma mulher dizia para o seu filho: filho, não faças coisas erradas, porque você pode ser que nem o bêbado Perkins. Quando ele ouviu isso, essa palavra tocou profundamente no seu coração. E foi a palavra que Deus utilizou-se para fazer uma transformação no seu coração. Uma regeneração no seu coração. Essa transformação, o salmista dizia no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, o quê? Um coração novo, um coração puro. Essa é a nossa situação diante de Deus. Senhor, cria um coração novo,
um coração purificado, um coração arrependido, um coração que reconheça que eu sou um pecador e que preciso da tua graça. Preciso de uma mudança, como o Senhor disse para Nicodemos. Nicodemos, não vem com religiosidade, parafraseando a palavra do Senhor. Não venha com religiosidade, elogios religiosos. Nicodemos, eu só te digo uma coisa: importa nascer de novo. Você nasceu de novo? Você realmente tem uma experiência do novo nascimento, da regeneração? Sonda o seu coração e veja se realmente há essa regeneração. Quando Deus age, existem 3 modos que nós podemos ter ideia. Um jovem, por exemplo, quando aceita o Senhor Jesus, um jovem que tinha suas amizades, seus ambientes, de repente, aquele jovem é atingido pelo poder do Espírito Santo. O que acontece com ele? Ele já não vai querer ir para certos lugares. Ele vai se resguardar. Ele vai procurar ter outras amizades, outras influências. E o que o mundo vai dizer dele, os seus amigos? Esse jovem está com uma extravagância, não precisa nada disso. Esse é o modo que o mundo age. O outro modo é quando os filhos de Deus, que têm essa experiência, passam por um processo, muitas das vezes de uma ferida, de uma dor. O Senhor vai lá para enxugar, para tratar dessas feridas. Passam por provas, por situações que antes da vida anterior com Deus, talvez não tivessem provados, mas agora estão provando de uma situação devido à sua fé com o Senhor Jesus. São experiências novas e o Senhor está tratando. Uma terceira maneira é o que nós encontramos nesse texto. Existe o inimigo, Satanás. Ele vai sempre estar, como num tribunal, no júri. Ele vai estar à direita, acusando aquele réu, fazendo acusações. É o que nós encontramos nesse texto. Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Desde o início, Gênesis 3,15, no proto-evangelho, porém inimizade entre a mulher e ti, porém inimizade entre a sua semente e a semente dela. Ela, semente da mulher, lhe esmagará a cabeça, e a sua semente ferirás o seu calcanhar. Nos falando do Senhor Jesus Cristo, de uma inimizade que vem até os nossos dias, de um conflito espiritual, de uma queda dos nossos primeiros pais, que herdamos por natureza, e dessa natureza nós vemos como o próprio Senhor Jesus, no início do seu ministério, depois que foi batizado nas águas por João Batista, o que aconteceu? Ele foi levado ao deserto e ali Satanás o tentou, o opôs para tirar o ânimo da sua vida. Então, sempre o inimigo, ele vai querer nos acusar. Veja o que diz em Apocalipse, capítulo 12, verso 10, o que a palavra de Deus nos diz.
E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Está falando de uma palavra no futuro, de algo que acontecia no passado, que Satanás, ele estava com os seus ardis, querendo impedir. Talvez isso esteja acontecendo com você. Impedir a obra que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. O inimigo, ele está se opondo. E você precisa ter consciência desse fato. A Bíblia fala a respeito disso. De tantas coisas que pode se opor, pode vir como obstáculo para a nossa vida cristã. E a obra que Deus quer realizar nas nossas vidas, ela fica de uma certa forma dividida. Há um conflito. E o inimigo, então, ele nos leva em 2 tribunais. O primeiro tribunal é o tribunal de Cristo. Ele vai dizer, às vezes até por pessoas: está vendo? Você, jovem, agora está com cara de crente, mas você fez isso, você fez aquilo. Você que está vacilante na fé, você prometeu que ia me seguir todos os dias da sua vida, lá no seu batismo, mas você tem vacilado. Você não tem feito nada, você tem me negado, você não tem aproveitado as oportunidades. Então o inimigo, ele vem nos acusar. Ele utiliza de situações, até de pessoas, que vêm nos acusar de alguma coisa. Para quê? Para que nós desfaleçamos na nossa fé. Para que esse processo da conversão, ele não seja algo realmente pleno nas nossas vidas. E aqui nós vemos que Deus um dia vai cessar. Veja o que diz o Salmo 109, verso 6. O salmista diz assim: põe acima do meu inimigo um ímpio, e Satanás esteja à sua direita. Então, esse é o tribunal que Satanás nos acusa, nos opõe na nossa fé. Você fez isso, você fez aquilo, eu te conheço. Você não merece agora dizer que você é um cristão. Esse é o primeiro fato, primeiro tribunal. O segundo tribunal é o tribunal da consciência. Coisa que vem, muitas das vezes, na nossa consciência, que vem nos acusar. Você, logo você, quem é você? Você fez isso, você fez aquilo. E essa consciência é algo que o inimigo também trabalha. O inimigo se aproveita. Por isso Paulo, ele pôde dizer em Romanos 8:31, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Agindo Deus, quem vai impedir? Ninguém pode impedir o seu agir. E essa consciência, meus irmãos e amigos,
é algo que muitas das vezes nós temos consciência e convicção dos pecados, mas somente isso não é na sua plenitude. Parece que a nossa consciência ela fica adormecida em muitas coisas. O inimigo ele quer nos segurar no colo dele e nos embalar como uma mãe embala o seu bebê. Ele quer nos distrair, ele quer que nós fiquemos adormecidos. O tempo passa, as coisas passam, parece que continua tudo igual. Tudo era como antes, nada muda. Parece que a vida cristã ficou aquela marcha, aquele ritmo. Então, a consciência, ela pode ficar um tanto que cauterizada. E perdemos essa convicção de pecados e o reconhecimento de que nós precisamos cada dia mais melhorar em Cristo Jesus. Nós precisamos cada dia mais estarmos unidos com o Senhor Jesus Cristo. Não dizendo simplesmente, eu gostaria de fazer o que Cristo faria no meu lugar, mas dizer, o que fez Cristo por mim, especialmente lá na cruz do Calvário, e o que eu posso, diante do que Cristo fez por mim na cruz do Calvário, eu poderia fazer agora por meu semelhante. Essa é o tribunal da consciência, que o Satanás vem também para nos opor. E um outro ponto que o Espírito Santo nos inspira nessa noite é o verso 2. Que a nossa recompensa quando nós estamos firmes na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 8:32, aquele que não poupou seu próprio filho, da ordem crescente para descrescente, como não nos dará nele todas as outras coisas? Coisa linda, poética. Quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus que o justifica. Deus que entregou o seu próprio Filho para nos justificar. Não pode haver mais acusação, porque é Deus que o justifica. Aleluia. Você está entendendo, prezado convidado? A sua situação diante de Deus? O que Deus teve que fazer para que você realmente pudesse ser considerado justo diante de Deus, não foi pouca coisa. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que através da sua justiça nós fôssemos feitos justiça para Deus. O justo viverá por fé. E dessa maneira, então, Deus fala que em Cristo, coletivamente, todos nós somos chamados e podemos ser escolhidos, eleitos em Cristo. É o que a Bíblia fala a respeito de Jerusalém, que Jesus chorou sobre aquela cidade. Quantas vezes Jerusalém quis, como a galinha, juntar os seus pintinhos, mas tu me desprezaste. Jerusalém sobrevive até os dias de hoje. Quantas cidades já terminaram? E essa cidade é a cidade eterna.
e vai ser a Jerusalém celestial. É a oferta que Deus dá para os pecadores, para que também, assim em Cristo Jesus, estejam nesse navio, nessa embarcação que nos conduz aos céus. Em Cristo somos perdoados, de maneiras que a situação de Cristo é o nosso advogado, daquele que Ele salva e daquele que Ele tira do fogo. Fogo, na Bíblia, tem algumas representações. Fogo simboliza juízo. Desceu fogo sobre Sodoma e Gomorra. Fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes, a geena, a condenação eterna. Fogo também simboliza o Espírito Santo de Deus, o fogo que arde no nosso coração, a consciência que nós temos que ter que somos de Deus, a plenitude do Espírito Santo de Deus também representa através do fogo com o Espírito Santo. E aqui a palavra de Deus diz, um tição. O que é um tição? É uma espécie de uma madeira ou de um ferro que foi tirado do fogo. Isso significa que aqueles que estão em Cristo Jesus, como esse sumo sacerdote Josué, eles foram tirados da condenação de Deus e agora estão em outro lugar. Tição tirado do fogo. Daí duas conclusões para finalizar. Primeira, existe um fogo, existe uma lenha. Esse fogo, ele nunca se apaga. Esse fogo, ele já está aceso. Assim como também já está nas mansões celestiais, o céu aberto para todos aqueles que são tirados do fogo. Aqueles que aguardam, que em vida professaram o nome do Senhor Jesus Cristo, conscientizaram que eram pecadores e correram para o Senhor Jesus Cristo buscando o auxílio que só Ele poderia dar. Esse tição foi tirado. Mas o fogo arde, a lenha arde. Pode ser, prezado ouvinte, convidado, que você ainda não sentiu o calor do fogo, mas o fogo, lembre-se, já está aceso. E você precisa de Jesus. Você precisa conscientizar que é um pecador e que precisa da justiça de Cristo. Você que foi tirado do fogo, um tição que foi tirado do fogo, esteja na presença do Senhor. Faça que realmente este lugar, ele seja um lugar que você reconheça, Senhor, que miserável homem que eu fui. Eu me arrependo. Eu preciso de Ti. Senhor, me perdoa os meus pecados. Cria em mim um coração novo, Senhor, e faça de mim um novo homem, uma nova mulher. John Newton, ele disse a seguinte frase: não sou o homem que deveria ser, não sou o homem que eu desejo ser, e não sou o homem que um dia eu serei. Mas, ele disse, pela graça de Deus, não sou mais
o que eu costumava ser. O velho homem morreu, foi sepultado, aleluia. Agora nasceu um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. Eu fui tirado do fogo da condenação. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Escolhe hoje a vida. Creia no Senhor Jesus Cristo. O desafio é: será que tem alguém aqui nesta noite que se sente como um tição, convencido de pecado, e que nesta noite vai gritar para o Espírito Santo de Deus, vai gritar para Jesus: tira-me do fogo! Não quero mais ficar nesse fogo do juízo de Deus. Eu preciso da água do Senhor Jesus Cristo. Eu preciso do Senhor Jesus Cristo. Eu reconheço que sou um miserável pecador, que em mim não habita bem nenhum. Me socorre, Jesus. Tira-me do fogo. Hoje pela manhã eu fiquei muito feliz, porque uma jovem me procurou e disse que queria instrução para o batismo. Isso é o início de uma concretização dessa conversão. Perguntei para ela: você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Já. Oh, aleluia! Está buscando a conversão. E você, prezado amigo, que nos visita nesta noite, busque enquanto é tempo. Você não sabe o dia de amanhã. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E você só realmente vai encontrar a verdadeira felicidade quando a sua alma estiver conscientizada que você está perdoado pela obra que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário. Este é o plano que Deus tem para a humanidade, para aqueles que estão perdidos. Vamos orar. Senhor, este mesmo profeta Zacarias diz que não é por força nem por violência, mas é pelo teu Espírito. A conversão nós não podemos forçar, não podemos exigir, é algo pessoal. É o Espírito Santo de Deus que age. Eu sinto, ó Deus, que depois dessa mensagem, corações estão sendo tocados nessa hora. Ó Deus, continua tocando, Senhor. Às vezes, a ignorância do mundo, às vezes, a dúvida, Senhor. Às vezes, a incredulidade. Às vezes, Senhor, o próprio pecado impede dessa vida se desarmar diante do Espírito Santo de Deus. Nós que fomos salvos, convertidos em Cristo, passamos por esse processo, sabemos como o nosso coração resiste ao Espírito Santo. Mas, Senhor, usa de graça nesta hora, que todos possam sair deste lugar convertidos de uma maneira integral, Senhor. Ó Deus, todas as áreas das nossas vidas sejam atingidas de uma maneira poderosa pelo Espírito Santo de Deus. Reconhecemos que nós fomos tirados de um fogo da condenação, da ira de Deus, porque o Senhor é santo, santo, santo é o Senhor, e nós somos pecadores, pecadores, pecadores,
custou um alto preço, que o Senhor Jesus veio pagar para a nossa redenção. Não podemos jamais perder esse vínculo de amor. Ó Deus, dai-nos uma consciência bem despertada para as realidades espirituais, que apliquemos a palavra do Senhor às nossas vidas e que possamos ter um coração, como disse o salmista Davi, que agrada ao Senhor. Um coração que agrada ao Senhor, o Senhor satisfará o desejo do seu coração. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelos? Então venha conhecer a Rinaldi Odonto. Tem estacionamento próprio? Você poderá contar com uma agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação e procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias são feitas com aparelhos de última geração. Nossa satisfação aqui na Rinaldi Odonto é ver você feliz, com seu sorriso sempre bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones: Clínica 1 3233 2540, Clínica 2 3203 2464. Na Rinaldi Odonto você recupera a beleza do seu sorriso.